Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Contemplava eu as visões da noite, quando vi os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar, e do mar subiam 4 animais monstruosos, cada um diferente dos outros. O primeiro era semelhante a um leão com asas de águia. Eu estava a olhar. Quando as asas lhe foram arrancadas, ele ergueu-se da terra e ficou de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração humano. Depois apareceu um segundo animal semelhante ao urso, erguido sobre um lado, com 3 costelas na boca, entre os dentes, e disseram-lhe: levanta-te e come carne com abundância. Eu estava a olhar quando apareceu outro animal semelhante ao leopardo. Tinha 4 asas de pássaro nas costas. Tinha também 4 cabeças. E foi-lhe dado um poder soberano. A seguir, contemplava eu as visões da noite, quando apareceu um quarto animal, terrível, pavoroso, extremamente forte. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais comia, triturava e calcava aos pés o que lhe sobrava. Era diferente dos animais que tinham precedido e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava estes chifres, surgiu no meio deles outro chifre, mais pequeno, e 3 dos primeiros foram arrancados para lhe dar lugar. Nesse chifre
Havia olhos semelhantes aos do homem e uma boca que dizia palavras arrogantes. Estava eu a olhar, quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. Tinha vestes brancas como a neve e os cabelos eram como a lampura. O seu trono eram chamas de fogo com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Eu estava a olhar, por causa das palavras arrogantes que o chifre dizia, quando vi que o animal foi morto e o seu corpo destruído e lançado às chamas ardentes. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o poder, mas a vida foi-lhes prolongada até certo tempo e determinada data. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho de homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Plantas que germinam na terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o, louvai-o e exaltai-o para sempre. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Fontes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Montes e animais marinhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Aves do céu, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre.
animais e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está perto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: Olhai a figueira e as outras árvores, quando vedes que já têm rebentos, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação. A criação é o livro onde aprendemos a ler o seu autor. A contemplação da natureza é uma forma de ouvir a Deus. É entrar no caminho do reino de Deus, é semelhante a... Nós somos ao mesmo tempo surpreendidos pela natureza e coautores que condicionam o seu desenvolvimento. Numa árvore, lemos a interferência do clima e da mão humana e a resiliência da natureza que se vai adaptando. Nas árvores, vimos a esperança de um Deus que nos ama a todos e cada um de nós, peregrinos de Fátima. Nesta corrida de construir e de enriquecer em pouco tempo, vemos árvores a serem abatidas e substituídas por pastagens, monoculturas intensivas, árvores de crescimento rápido, mineração anárquica e poluidora de solos. E o que era biodiversidade exuberante passa pouco a pouco a ser deserto poeirentado e as populações animais e humanas perdem o seu chão e vagueiam em busca de uma terra sem males. Contemplar a natureza revela o pecado. Contemplar a natureza revela o cuidado, a beleza e o desencanto,
o dinamismo de vida e o de morte. Senhor da vida e da esperança, cremos em Ti. Somos paladar e esponja de embeber, somos cobiça e descontrole de possuir, esquecendo que somos todos irmãos, natureza e humanos, obras do mesmo autor, habitantes do mesmo jardim ou caixote de lixo. Ajuda-nos a sabedoria da vida, o olhar penetrante, a fraternidade confiante, a esperança da harmonia, a beleza do respeito, o diálogo da purificação. Que assim seja. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Somos convidados todos a rezar em silêncio por estes nossos irmãos que celebram as bodas de prata do seu matrimónio. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, prodigam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, o reino de Deus já está no meio de nós, mas só um dia virá em toda a sua plenitude. Rezemos ao Pai pelos que trabalham nesse reino ou preparam, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que anuncia o reino de Deus, para que ajude os homens de hoje a descobrir os seus sinais, como Jesus fazia aos seus discípulos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos honestos que cooperam entre si na construção de um mundo sem violência, para que todos amem a Deus e ao seu próximo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que acreditam em Jesus, que a si mesmo se chama o Filho do Homem, para que o sirvam como Filho de Deus Pai,
Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos de Jesus que ainda hoje são perseguidos por causa da sua fé, para que creiam que Ele tem poder para os salvar, oremos, irmãos. Por todos nós aqui presentes, que ao longo deste ano tomaram parte na celebração da Eucaristia, para que agradeçam ao Senhor tão grande dom, oremos, irmãos. Senhor do céu e da terra, dos anjos e dos homens, bendito sejais pelo Filho que nos destes, por Maria e pela Igreja, pela sua palavra e Eucaristia, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graça sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo, mas é sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimiste o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo, o homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna, Hosanna.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos com confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós aqueles a quem deste a graça de participar neste divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now blessing the religious objects. Benedico agora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desejamos a todos a continuação de uma boa peregrinação, acolhemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Obrigada.